Uns recadinhos aqui da nossa presidente. Queremos convidar a todos para participarem do estudo sistematizado. E nós iniciaremos então as inscrições para a turma de 2025 a partir do início de janeiro. Todos estão convidados, é uma oportunidade maravilhosa que a nossa casa oferece. Nós solicitamos também ao público 1 quilo de alimento não perecível para a nossa casa. Já agradecemos esta gentileza, fazemos este pedido. E neste momento tão especial, nós queremos apresentar a vocês a nossa expositora de hoje, a querida Maritê da Casa Chico Xavier, que nos brinda com a sua presença, com a sua alegria, com o seu amor e com a sua sabedoria. Ela é muito queridinha, ela vai ganhar um abraço em público. Um bom trabalho e muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer esse acolhimento maravilhoso dessa casa e também é nossa casa-mãe, porque foi aqui, há 17 anos mais ou menos, que iniciamos nessa doutrina que tanto soma, que tanto nos acrescenta. Então, a nossa gratidão por esse convite, a Ariete, a Vilma. E dizer que hoje nós escolhemos o tema O Consolador Divino e a Cura das Emoções. E quando nós escolhemos um tema para aqui estarmos, nós nos embasamos na doutrina, sempre à luz do Espiritismo. E esse nosso trabalhinho, essa nossa conversa de hoje, nós buscamos no livro Amorosidade, que é ditado por Hermance Dufault e psicografado por Vanderlei Oliveira, também no livro As Quatro Estações da Alma, que é maravilhoso, do Rossandro, e auxiliado pelo Cordel. Então, é embasado esses irmãos que nós trazemos esse tema para hoje. E nós iniciamos a nossa reflexão convidando a cada um de nós a nos fazermos um questionamento interior. Que cada um de nós possa responder para si mesmo. Quem de nós, em algum momento da nossa vida, já não teve aquela sensação de se sentir perdido, sobrecarregado, como se estivéssemos buscando algo inalcançável? E de repente passamos a nos sentir incapazes diante de situações que nós consideramos corriqueiras no nosso dia a dia. Será que já tivemos momentos assim? Em que nos chega aquela dúvida e nos perguntamos se aquela escolha que fizemos foi a mais acertada? Se aquele companheiro, se aquela companheira que está ao nosso lado é realmente aquele que veio para nos complementar? Se o trabalho a que estamos nos dedicando é mesmo o que nos realiza como profissionais? E a educação dos nossos filhos, será que as conduzimos da melhor maneira? E as interrogações nos chegam. Um pensamento se cria e devagar vai se fortalecendo, tomando proporções muitas das vezes que acabam fugindo do nosso controle. Quem de nós já não passou por alguma situação semelhante em algum momento da nossa existência? Aqueles momentos de incerteza e os nossos conflitos, que não são poucos, porque como espíritos imortais que somos, sabemos que carregamos as bagagens de vidas anteriores. E quando aqui chegamos, nós ainda somamos todos eles com o do nosso dia a dia. E essas situações, elas fazem parte da nossa vida. E mais do que isso,
elas são necessárias para o nosso crescimento. Pois como as dores nos marcam, e cada uma carrega suas próprias feridas. André Luiz, espírito, nos traz que a dor de cada um é um fato muito particular. A minha forma de encarar uma certa situação é diferente da forma que a Ariete, que a Nilza, que a Nelly vão encarar a mesma situação que possa lhe acontecer. E é exatamente por isso que nós precisamos ter cuidado, ter respeito com a forma que o outro encara as suas situações, as suas dores que lhe chegam. Nós não podemos julgar. Não temos como saber a intensidade que cada um reage às suas provas. E nós muitas vezes construímos castelos de areia sobre bases movediças. E quando a maré vem e leva, nós queremos ir junto. E com isso acabamos, por vezes, criando em nós doenças mentais, como a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Isso sem falar em casos de jovens que, por terem uma dor tão intensa, se tornam tão fortes essas dores que, perdidos em si mesmos, não encontrando um propósito, acabam por interromper precocemente as suas vidas pela porta do suicídio. Quantos casos vemos? E isso nasce porque a vida nos apresenta um turbilhão de escolhas diariamente. E por vezes nos falta o discernimento para distinguirmos o que é importante do que é passageiro. Nós ainda não aprendemos a selecionar. E a ânsia por resultados imediatos que esta vida corrida nos traz, nos leva a sobrecarregar o nosso corpo e a nossa mente. E por consequência, quando não estamos bem, nós permitimos que nos chegue aquele pensamento negativo, vamos alimentando, até que vai se tornar um sentimento. E encontramos a tal de frustração, que vai nos trazer, como nos diz Raul Teixeira, a amiga dor. E que nos traz de brinde tantos outros sentimentos, como a falta de confiança em nós mesmos, que é um dos motivos que nos leva a colocar em dúvida a nossa capacidade e que nos trará por consequência a baixa autoestima. E por fim, acabamos por criar um sentimento que muitas vezes nem sabemos identificar, chamado rejeição. Nos sentimos rejeitados diante do mundo. E isso ocorre porque alimentamos tanto essa negatividade que passamos a nos sentir indignos e até inúteis por vezes. E a partir daí nós acionamos o gatilho que vai nos trazer a dor emocional. E aqui trouxemos uma curiosidade que poucos conhecem, penso eu. Quando nós sentimos uma dor física, uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor nas costas, uma dor que seja do nosso corpo físico, o mecanismo de defesa do nosso cérebro, ele é tão perfeito que ele reage a essa dor liberando analgésicos naturais. Uma pesquisa realizada pela Escola de Medicina da Universidade de Michigan chegou à conclusão que a dor que o sentimento de rejeição nos causa, ela é tão profunda, ela é tão intensa, que o nosso cérebro reage da mesma maneira, como se fosse uma dor física. No entanto, nós estamos falando de uma dor emocional. Inclusive, já se sabe de médicos que trabalham com saúde mental que fazem uso de medicamentos analgésicos para dor emocional, para auxiliar na dor emocional. Mas retomando o nosso tema,
como nós não conseguimos ainda lidar direito com algumas situações que nos acontecem no nosso dia a dia, aquela sensação de incapacidade nós vamos criando e colocamos em dúvida as nossas habilidades. E essa impressão, que na grande maioria das vezes é fruto da nossa imaginação, porque nós as criamos e nós as tornamos reais em nós. E alimentamos tanto que passa a ser uma fixação mental. E nós passamos a nos questionar a respeito de nós mesmos e da nossa capacidade. Quem de nós não conhece uma pessoa, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que acabam tendo uma vida dolorosa pela sua incapacidade de se amar? Pessoas que na maioria das vezes são tão capazes, que têm tantas qualidades, mas que não se veem assim. No setor profissional, como vemos pessoas capazes de crescerem na sua área, de se destacarem, mas que acabam deixando que outros, com muito menos capacidade, cheguem a cargos mais altos pela sua incapacidade de acreditar em si mesmos, porque simplesmente duvidam de si. E isso não acontece somente no lado profissional, mas no lado emocional, no lado afetivo. Pessoas que criam uma imagem falsa a seu respeito e acreditam tanto nisso que não conseguem ver que é apenas fruto da sua imaginação, que um dia permitiu-se criar-se e não conseguiu mais conter, e passa a se tornar parte da sua vida, lhe impedindo por vezes de enxergar as suas qualidades. Essas pessoas armazenam no seu íntimo um senso crítico tão profundo que se julgam sem valor, não merecedores e até sem importância. Pessoas que têm uma luz imensa, mas que não conseguem se ver. Pessoas amorosas, mas que não conseguem se amar. Pessoas bonitas, que se enxergam como feias. E é bem triste quando nós vemos alguém com um potencial enorme, que por ter essa autoestima comprometida, não consegue dar vazão a tudo que é capaz de fazer. E essa dor de nos sentirmos rejeitados, ela é tão intensa que não permite mesmo que nos enxerguemos, que nos achemos capazes, nos levando a nos afastarmos do autoacolhimento, nos levando a nos afastarmos da bondade para conosco e principalmente nos distanciando do nosso amor próprio. E não parece, mas a rejeição é um sentimento tão presente na vida das pessoas, que inclusive foi material de estudo em 1978 por duas psicólogas norte-americanas chamadas Pauline Clancy e Suzanne Imes. Elas estudaram e denominaram de síndrome do impostor, porque ela é caracterizada por pessoas que têm tendência à autossabotagem, onde a pessoa constrói dentro de si aquela percepção de incompetência, de insuficiência e acaba também transferindo essa falta de confiança aos outros. As confusões internas são tantas que dificultam o acesso à consciência, levando essa pessoa a não acreditar em nada. Não consegue ver uma saída para aquela situação triste e sombria. E assim vai se distanciando de tudo. Se fecha em si mesmo, se afasta dos amigos, se afasta da família e principalmente acaba se afastando de Deus, que é o nosso suporte. Nós ainda temos muita dificuldade em admitir as nossas deficiências, em aceitar que sim, ainda somos imperfeitos. Ainda estamos caminhando para nos melhorarmos, mas que ainda erramos e está tudo bem. É por isso que estamos aqui, neste planeta escola, para aprendermos com os nossos erros, com as repetições, até que vai chegar o dia em que finalmente aprendamos. Assim são os ciclos. É como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Quantos tombos eles caem, os nossos pequenos, até aprenderem a se equilibrar em cima de duas rodas.
E quando aprendem, fica fácil. E quando vê, eles estão empinando a bicicleta. Mas não foi sempre assim. Teve um início. E esse sentimento de rejeição, ele é mesmo doloroso. E talvez buscando um pouco de alívio para essa dor, tentando compensar um pouco a baixa estima que desenvolvemos por ele, nós acabamos por vezes também transferindo isso para os outros, apontando os defeitos e os problemas dos nossos irmãos. Corações que se sentem rejeitados e que têm a autoestima comprometida têm mais probabilidade em julgamentos, em recriminar, em cobrar, porque assim talvez tenha a impressão de sentir um certo alívio para suas tensões. Nós estivemos o ano passado no Congresso Espírita em Porto Alegre e ouvíamos César Said palestrar, e ele falava de um capítulo do livro Fonte Vida, do Emmanuel, intitulado A Cortina do Eu, e ele brincava com o público dizendo que não era uma cortina que caiu em alguém e doeu, mas era a cortina do eu, aonde Emmanuel nos diz que nós amamos no outro um prolongamento de nós mesmos, admirando no outro as nossas qualidades e as nossas aspirações, mas também apontando no outro as nossas fraquezas. E Vanderlei Oliveira, no livro que nos referimos, Amorosidade, nos diz que deveríamos ter como lema que tudo que nos incomoda no outro deveria ser material de reflexão a respeito das nossas próprias imperfeições. É como se o outro fosse o nosso espelho. Identificar as deficiências do outro só é válido se for usado com o objetivo de nos autoavaliarmos, tirando assim proveito para a nossa melhoria e para o nosso aprendizado e crescimento. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 903. Falamos das nossas fraquezas, mas como fazer para superar e buscar o caminho inverso? Como recuperar e elevar a nossa autoestima, a nossa confiança? E o primeiro passo é nos aceitarmos como nós somos, do jeitinho que somos. E quem afirma isso não somos nós. É Carl Rogers, considerado o pai da psicologia humanista. Ele afirmava que é no momento em que eu me aceito como eu sou que eu me torno capaz de mudar. Então, se nós queremos mudanças, se queremos transformações, nós primeiro precisamos nos aceitar. Alto ou baixo, gordo ou magro, independente da nossa cor da pele, da nossa conta bancária, do grau de instrução que temos, das experiências que nós já acumulamos até hoje, nós precisamos nos aceitar. E embora nós possamos ter alguma insatisfação com o nosso corpo físico, eu, por exemplo, gostaria de ser um pouquinho mais alto, ou com a nossa personalidade, né? Às vezes eu gostaria de já ter conseguido desenvolver mais a virtude da paciência, da tolerância. Mas o primeiro passo é nos aceitarmos. E o autoconhecimento é uma coisa que se confunde com a própria evolução. É muito difícil que uma única existência a gente consiga se conhecer integralmente. É um processo contínuo, é algo que precisa ter um início, mas que nós não podemos precisar o fim. E esse início está em buscarmos a nossa capacidade de autoavaliação. É preciso que minimamente nós nos conheçamos, porque nos conhecendo e mapeando as nossas características, as nossas dificuldades e também as nossas qualidades, vai ficar muito mais fácil nós nos aceitarmos. Até porque nós vamos nos dar conta que possivelmente nós temos muito mais qualidades do que imperfeições. Mas aqui vale nós salientarmos um cuidado, porque tudo vai depender da maneira de como nós
vamos nos olhar. Se eu vou olhar mais para as minhas deficiências ou se eu vou olhar mais para as minhas qualidades. Podemos olhar para as deficiências, já que é o que precisamos mudar. Sim, podemos. Nos cuidemos para que isso não nos deprima ainda mais e nos puxe mais para baixo. Podemos olhar para as nossas qualidades? Podemos e devemos. Desde que não deixemos de ver que ainda temos deficiências a serem trabalhadas. Então, o autoconhecimento contribui para que, nos conhecendo, nos aceitemos e busquemos as mudanças necessárias. Nós precisamos olhar para os dois lados. O que já conseguimos de bom e o que ainda precisamos nos trabalhar. A autoconfiança é acreditarmos na nossa capacidade de realizar. E a confiança é o resultado dessa aceitação. E a autoestima elevada vai ser a feliz consequência. A partir do momento que aceitamos quem somos, admitindo as nossas fraquezas, buscando não nos punir, mas aos poucos nos acolhendo e nos corrigindo, não deixando de reconhecer as nossas qualidades, não desistindo de sermos uma pessoa melhor, de buscarmos a solução para o que nos incomoda, a partir daí, a vida começa a fluir e mudamos a nossa frequência vibratória. Aceitar é parar de resistir àquela nossa parte que nós recriminamos porque não nos deixa muito orgulhosos e que nós simplesmente negamos e assim não buscamos solução nem corrigir. Esse é o principal caminho para evitarmos a dor de nos sentirmos rejeitados e reencontrarmos a nossa autoestima. É necessária uma mudança de atitude. E o resultado dessa mudança vai se dar através do exercício contínuo do desenvolvimento da autoconfiança e da autoaceitação, afastando aquela sensação de desprezo e de incapacidade. Assim, vamos estabelecer um vínculo emocional, primeiro com nós mesmos, depois com o nosso próximo. Precisamos nos lembrar que a minha relação com o outro passa primeiro pela minha relação comigo mesmo. Então, qual é a relação que estamos nutrindo por nós? Nós temos tido apreço, amizade, temos nos acolhido, temos nos cuidado? Será que quando erramos, estamos nos permitindo uma nova oportunidade, sem nos julgarmos? Porque temos que nos lembrar que somos seres criados simples e ignorantes. A doutrina nos ensina isso. E isso, ignorantes, porque ainda não temos todo o conhecimento. E ainda fizemos algumas escolhas equivocadas. Mas que sempre, depois de uma noite escura, tem um novo amanhecer. E já indo para finalizarmos, aqui nos lembramos das palavras do nosso querido Mestre Jesus Cristo, que nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos o Evangelho do Cristo, temos o Consolador prometido, que é essa nossa doutrina bendita, que tanto nos auxilia, que tanto nos acrescenta, que veio para nos auxiliar. E se nós aqui estamos, é porque viemos buscar algo. Então, que hoje possamos sair com um pouquinho mais de conhecimento e que a nossa conversa possa deixar algumas reflexões, buscando também refletir nas palavras de Jesus quando nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa para nós essas palavras de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, dentro de nós, no nosso dia a dia, como seres imortais. Então, que fique essa reflexão também a este respeito. Jesus é a nossa bússola. Jesus é o caminho. Nos espelhemos dele.
Então que amanhã, ao acordarmos, ao sairmos da nossa cama, que possamos ser gratos ao Pai pela oportunidade de mais um dia, que ao olharmos no nosso espelho, consigamos enxergar o quanto é perfeita a obra de Deus, o quanto somos bonitos e o quanto já estamos hoje melhores do que fomos ontem, o quanto já crescemos, que possamos ver as nossas qualidades, que temos certeza, são muitas. E que não deixemos de dar aquele bom dia para os nossos amores que estão acordando conosco, aquele abraço carinhoso. E também os que não estão fisicamente presentes, enviar aquele pensamento de amor e de acolhimento. E por fim, colocar aquele sorriso no rosto e dizer: Pai, aqui estou para mais um dia. Gratidão, Senhor, porque sei que estás sempre ao meu lado. Muita paz. Assim seja. Nós vamos convidar os irmãos nesse momento para relaxarem nas cadeiras, se sentirem confortáveis e fechar seus olhos, que o façam, para que possamos nos elevar ao alto, para recebermos o passe espiritual. Que cada um possa visualizar na sua frente a figura do nosso Mestre querido, que nos acolhe em seus braços, que nos conforta, que nos fortalece, que nos prepara para esta noite de descanso e que nos diz que Ele está ao nosso lado e que basta que pensemos que Ele estará conosco. Possamos nos sentir reenergizados, que ao sair daqui possamos sair com as energias renovadas, um pouco melhores do que aqui chegamos, com o sentimento de gratidão pela oportunidade bendita desta existência. Agradecido sempre, porque a cada dia que temos o sentimento de gratidão, sabemos que nos fortalecemos. Então, Pai, ampare a cada um, que possam ser fluidificadas as águas aqui da Casa Espírita e a da residência de cada um dos irmãos. Que ao voltarmos aos nossos lares, possamos ir sob o amparo de toda a espiritualidade amiga, trabalhadores desta casa tão amada. Que o amor e a paz do nosso Mestre querido chegue até cada coração que aqui bate. Muita luz, muita paz.